E aquilo que isso traduziu é uma legitimação completa do Chega. Foi sentar o Chega à mesa da negociação parlamentar como qualquer partido, como qualquer outro partido, sendo que o Chega não é um qualquer outro partido. Porque o Chega tem uma dimensão populista, que eu posso discutir, debater, criticar, combater politicamente, mas tem também dentro de si, e tem no seu discurso identitário, diria eu, principal de afirmação política, um discurso de racismo, de xenofobia, de intolerância, de radicalismo, que é absolutamente contrário ao que são valores absolutamente fundamentais. Porque aqui ainda não houve um movimento para pedir ao Tribunal Constitucional que legalizasse o Chega? Eu não lhe sei dizer porque é que não houve. Mas acha que devia haver? Admito, aliás, que essa questão se venha a pôr. Não sei se, aliás, por essa razão, que o Chega se tenha apressado a fazer a mudança também do seu programa eleitoral tão rápido entre aquilo que foi às eleições e aquilo que fez no seu depósito no Tribunal Constitucional. Se o Chega era Mas legalizado pelo Tribunal Constitucional. Vamos ver, eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, eu acho que nem eu vejo responsáveis do PSD, da Direção Nacional do PSD, sequer a negar o que é que são elementos identitários do Chega. Porque eles, aliás, fazem parte. Nós vemos movimentos de extrema-direita, xenófoba, racista, intolerante, vamos lá ver, que não são novos no nosso país, não nasceram com o Chega, já cá estão no nosso país há muito tempo. Mas integraram-se no Chega. Mas estavam como? Estavam completamente lateralizados, ou sendo ultra minoritários dentro de partidos do sistema, colocados numa dimensão que não eram vistos, ou então em partidos marginais do sistema. É que o que isto traduz é que sentou-se à mesa da negociação política no país, com uma grande naturalidade, um discurso de xenofobia, de racismo, de intolerância, que é absolutamente inaceitável que se tenha sentado. E, no fundo, o meu amargo, não é, relativamente aos Açores, é, acima de tudo esse, mais do que uma alternância democrática, normal numa democracia, que era poder ter acontecido na região autónoma dos Açores, mas de outra forma. Acredita que esta aliança à direita pode ter, apesar de regional, pode ter consequências para o PSD Nacional? Vai ter consequências, em primeiro lugar, para o país, e o próprio o Dr. Rui Rio já o afirmou. Aliás, os dirigentes nacionais do PSD já se afirmaram com toda a clareza qual é a sua intenção, é concorrerem a umas eleições, qualquer que seja a plataforma pré-eleitoral, mas integrarem o Chega num acordo pós-eleitoral, que venha a ser necessário. E por isso não há nenhuma ambiguidade sobre isso, já ninguém está a esconder o jogo, já disseram o que vão fazer. Eu acho que isto é profundamente negativo para o país. Um dos argumentos do PSD é precisamente a ideia de que o acordo nos Açores, o que dá forma a este acordo nos Açores, são condições muito inócuas, é o argumento do PSD. E, portanto, isso, de certa forma, esvazia o Chega e modera o Chega. Isto também não é uma hipótese, ou seja, esta questão de moderar o Chega e, por isso, trazê-lo para o arco da governação? Em primeiro lugar, não se trazem partidos de ideologia racista, xenófoba e intolerante para arcos de governação nenhuma. Pronto, primeiro ponto de princípio. Segundo ponto, o que vai acontecer vai ser exatamente o contrário. Quer dizer... Acredita que vai ser o PSD incorporar esse tipo de características que elencava há pouco? Não vou tão longe, não vou a esse ponto. Isso não é para mim, não coloco nesse ponto. Agora, a ideia, nem isso está na origem do PSD, nem na base do PSD, nem dos seus dirigentes, nem dos seus militantes. Não confundo isso. Agora... que, do ponto de vista da afirmação do Chega, que o que se está a fazer é dar esse espaço para crescer, isto é, na base de um discurso populista, antissistema, etc., que recolhe e pode recolher simpatias, mas ao lado está uma outra dimensão, que é bastante mais grave do que essa dimensão antissistémica de protesto que o partido desenvolve, que é esta dimensão de intolerância e de xenofobia. Vamos lá ver. O líder do Chega acabou, creio eu, que ontem ou anteontem, de voltar a escrever que uma deputada do Parlamento Nacional portuguesa deve ser recambiada para a sua terra. Sei que a sua terra é Portugal. Mas ele faz isso porque tem liberdade. Acha que o Governo vai aguentar até ao final da legislatura? Eu acho que o Governo... Há quem fala em início de fim de ciclo. Sente esse início de fim de ciclo? A ver, um governo minoritário está sempre sujeito a não acabar uma legislatura. Este governo só acabará no momento
em que houver uma coligação negativa da esquerda, dos partidos à esquerda do Partido Socialista, com os partidos à direita, para que o governo do Partido Socialista caia. E o que nós agora sabemos, ainda mais, é que no dia em que um governo do Partido Socialista minoritário cair, aquilo que estará como alternativa pronta para ser apresentado aos portugueses será um governo liderado pela direita com o apoio do Chega. E por isso é esta a escolha. Queria perguntar-lhe sobre esta taxa que está a ser cobrada aos restaurantes pela Uber Eats e o que é que a Câmara pretende fazer para travar esta situação. Bem, eu acho que a situação que está a acontecer relativamente ao Uber Eats e outros prestadores também do mesmo serviço, o takeaway, é algo absolutamente inadmissível. O que nós estamos a ter são empresas privadas que estão a aproveitar esta pandemia, estão a aproveitar, aliás, os confinamentos que o Estado tem que decretar para a contenção da pandemia, para entrar num mercado que não tinham e cobrar taxas absolutamente inadmissíveis aos restaurantes que, aliás, não têm muitas vezes outra via se não vender através dos serviços de takeaway que estão instalados. E por isso é algo absolutamente, aliás, que eu acho que é revoltante, eu acho que é indigno, quer dizer, é ver um aproveitamento de uma situação de dificuldade coletiva do país, dos restaurantes, das famílias, de toda a sociedade, para ver alguém que cria rapidamente uma situação de domínio da sua posição do mercado e impõe taxas de 35%, que qualquer pessoa percebe. Porque nós pagamos, quando encomendamos num takeaway, pagamos uma parte do serviço que nos é debitado na fatura, muito bem, é perfeitamente justo, só que por trás o restaurante tem que pagar um valor que pode ir até 35% do valor da fatura e entregá-lo. Ora, quando nós vemos os restaurantes a debaterem-se com as enormíssimas dificuldades que têm, como é que não têm margem, capacidade para pagar 35%? Agora, pagam muitas vezes, porque na prática estão a funcionar a prejuízo, porque também se não o fizerem, não tiverem aquele canal de distribuição, não chegam à casa das pessoas, porque o Estado decretou o confinamento. Eu acho que isto é uma situação de abuso e por isso é que nós decidimos tomar duas medidas. A primeira, nós vamos apresentar uma queixa na Autoridade da Concorrência contra estas empresas. Apresentar uma queixa para que sejam averiguadas as práticas comerciais que estas empresas estão a fazer, em especial a Uber Eats. Para que seja avaliado, no fundo, os preços predatórios que estão a praticar, todas as suas práticas comerciais que nos parecem absolutamente incompatíveis com o que é uma sã concorrência e com uma situação que não haja abuso da sua posição no mercado. A segunda área, nós vamos financiar e vamos apoiar o aparecimento e o desenvolvimento de soluções alternativas que não se traduzam, ou melhor, que se traduzam na não existência de custos adicionais para os restaurantes. Que soluções seriam essas? Há soluções, nós temos estado a trabalhar nessas soluções, muito em breve vamos apresentar publicamente essas soluções, porque aquilo que nós conhecemos do ponto de vista do negócio, dessa distribuição de última linha, sendo feita em parceria com o setor da restauração, nós temos a convicção de que é possível fazer este desenvolvimento com custos muitíssimo menores para os restaurantes do que aquilo que está a ser feito. O que, aliás, só demonstra o caráter abusivo dos valores que atualmente estão a ser cobrados. Queria aproveitar as operadoras que já estão agora aí em funções, é isso? Não, é aproveitar parcerias com as operadoras que existem? Muito em breve divulgarei qual é a solução. Posso dizer uma coisa, não são os atuais responsáveis do problema que vão fazer parte da solução. Acaba por esmagar esse negócio que também existe e que também é importante. Um negócio de uma margem de 35% a serem cobrados a restaurantes que estão a lutar para manterem abertos serviços, para se manterem abertos, mantendo o emprego em serviços de takeaway, desaparecerem negócios que cobram margens de 35%. Não tenho particular preocupação sobre isso. Era nessa perspectiva que eu estava a dizer. Não tenho particular esmagar. preocupação com a sobrevivência desses negócios. Mas a solução em que está a trabalhar vai substituir estes operadores? A solução que estamos a trabalhar é numa solução alternativa a esses operadores. Deixa-me aproveitar agora, sem a pressão do direito, para perceber se esta hesitação toda em torno da candidatura presidencial é um reflexo do que o PS está com uma crise de identidade? Não, de forma alguma. Acho que isso é um... Tem uma destacada militante do Partido Socialista candidata às presidenciais e o PS não está muito voltado para apoiá-la. Vamos lá ver. A doutora Ana Gomes, de quem eu tenho muita consideração, e já o disse isto muito publicamente, todos nós fazemos parte de uma geração
que assistiu a algo extraordinário, que foi o processo de independência de Timor. E o processo de independência de Timor, e quem conhece bem a história, sabe como aquilo resultou de um conjunto, da vontade e do trabalho de um conjunto de pessoas. E Ana Gomes desempenhou um papel Dr. Mário fundamental. Dr. Mário Soares, como Ana Gomes, aliás, bem relata, António Guterres, de Jorge Sampaio, de um conjunto muito grande dos nossos diplomatas. E Ana Gomes é uma dessas pessoas, e eu não me esqueço disso. E se mais nada Ana Gomes tivesse feito, já tinha feito muito E depois pelo foi nosso eurodeputada do PS até há bem pouco tempo. Agora, Ana Gomes não é uma candidata do Partido Socialista. Aliás, não tenho informação, aliás, que tenha sequer procurado de forma ativa o apoio do Partido Socialista. Apareceu com uma candidatura do seu espaço de cidadania, do seu espaço próprio, legitimamente. Eu, pessoalmente, já tinha feito, aliás, a minha opção em matéria presidencial, já tinha tornado pública muito antes de Ana Gomes ser candidata, e mantenho-a, e por isso não corresponde, e acho que isso não corresponde a nenhuma crise do Partido Socialista sobre isso. Está a dizer que já tinha anunciado o apoio a Marcelo e, portanto, não pode apoiar a Ana Gomes, é isso? Não. Aliás, no dia que Ana Gomes anunciou a candidatura, houve não sei se terá sido talvez na TV, onde vou com mais regularidade, fizeram exatamente a mesma pergunta. Eu disse, não, mas eu já declarei o meu apoio, e perguntar, mas não mudou de opinião sobre isso? Não mudei. Não mudei porque o apoio que faço à candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa tem a ver com, é um apoio de convicção relativamente àquilo que ele demonstrou no exercício das funções de Presidente da República e aquilo que eu acho que é necessário no exercício futuro das funções de Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa exerceu bem este mandato como Presidente da República. Aliás, no fundamental, nas questões absolutamente fundamentais, eu não tenho visto, da esquerda à direita, aliás, grandes críticas ao exercício de Marcelo Rebelo de Sousa. Nós temos, aliás, uma situação um bocado particular e paradoxal, que é mesmo aqueles que se afirmam como candidatos, os outros candidatos que se afirmam como alternativos a Marcelo Rebelo de Sousa, ouvi, aliás, todos eles, tirando de André Ventura, referências elogiosas à forma como o Presidente exerceu o seu mandato, o que não deixa de ser significativo. Eu acho que Marcelo, por um lado, interpreta muito bem o que são os valores constitucionais, o valor da liberdade, da tolerância, do pluralismo, procurou-os ativamente, e eu sou testemunha disso, porque não faço parte do partido político onde Marcelo Rebelo de Sousa é originário. Ele procurou sempre esses canais de diálogo, de aproximação, de debate, de tentativa de encontro de soluções. Foi procurando sempre. Tem esses valores, exerceu-os e demonstrou-os no exercício da sua função. Um segundo aspecto muito importante, dignificou Portugal na representação externa do país. Fui testemunha de múltiplas vezes, umas públicas e outras privadas, de como Marcelo Rebelo de Sousa foi capaz de alargar o campo de possibilidades do país de forma muito significativa. Isso depende da pessoa do Presidente da República. Não é igual em qualquer Presidente da República. E ele fê-lo. Isto é, desde a possibilidade de enfrentarmos a desconfiança inicial quanto à solução política, que tem uma dimensão interna, mas tem uma dimensão externa muito importante. Da afirmação de uma nova política, à afirmação do prestígio do país internacionalmente, à capacidade de, no fundo, ir agregando apoios na transformação e na melhoria progressiva da imagem do país internacionalmente. Convém não esquecermos, nós éramos um país, há 5 anos atrás, numa situação de um resgate, e somos hoje um país que está na linha da frente do debate do que é a construção da política europeia, de igual para igual, ou até numa posição melhor do que vários Estados-membros. Marcelo teve esse papel positivo. E por isso eu não vejo razão nenhuma naquilo que teve um terceiro elemento de grande importância no Presidente, e que eu acho que não se pode desvalorizar. Alguns fazem a crítica de dizer, bom, mas ele desacralizou muito a função, aproximou-se demasiado das pessoas. Eu acho que a presidência, a forma de combater muitas vezes o distanciamento dos políticos dos eleitos com os eleitores, passa precisamente por essa desacralização que ele foi capaz de fazer, que é isso também que lhe dá autonomia, é isso também que lhe dá independência face aos partidos políticos. Mas já percebemos que é um apoiante convicto. Sou, e por isso é que é mais convicto do que alguns elementos do PSD. E se correr mal? Quer dizer, também é capaz de lhe inviabilizar um bocado o futuro no PS, não? Não.
Quer dizer, eu faço esta avaliação e tomo esta opção face ao contexto que conheço e face àquilo que imagino que o país vai precisar, e precisará de estabilidade, precisará de alguém que represente bem o Estado, precisará de alguém que assegure essa função de equilíbrio. Marcelo Rebelo de Sousa mostrou ser capaz de o fazer. Se correr mal, Se não o fizer, cá se estaremos. essa sua aposta correr mal, cá estaremos. fica em Cá risco o seu estaremos para futuro no falar. PS, ou não? Mas isso, se calhar, vai à minha conta dizer que eu isso não faço esta opção por taticismo e não estou calado por taticismo. E não podemos- acho que nesta eleição assumo com toda a clareza. A vida interna do Partido Socialista parece um daqueles policiais onde existe um patriarca, neste caso António Costa, uma família aparentemente feliz, mas completamente disfuncional, e toda a gente espera ansiosamente pela herança. Diga-nos, já escolheu a arma do crime para tirar do caminho o Pedro Nuno Santos, ou vai esperar que ele faça a asneira sozinho? A ver, eu com a mesma... eu sei que é muito difícil que vocês acreditem, porque não acreditam. Não vão acreditar, mas é normal, faz parte do vosso papel não acreditar nisso. Mas eu não sonho com a liderança do PS, nem com a sucessão de António Costa. Acho que António Costa é um primeiro-ministro certo no momento do país, tem sido um excelente primeiro-ministro. Menos que mudem os estatutos do PS, Não é eterno, não é um líder eterno. não é eterno, mas ainda está muito longe, muito longe da idade em que se lhe possa dizer que ele não deve meter os papéis para a reforma. Exatamente, para citar uma expressão que o próprio utiliza. Para terminar mesmo, queria que o Dr. longe Fernando disso. Medina usasse aquela frase: nem que Cristo deixe a terra, serei líder do país. Consegue fazer isso? Bem, eu não sou católico, por isso teria que encontrar outra. Muito obrigado.